eu quero trazer uma palavra para vocês, que eu tive pensando nesses últimos tempos. É um assunto que eu já trouxe uma vez nesses 20 anos, quando o salão era lá na cidade. E eu me arrependo de não ter trazido mais vezes. Esses dias, eu tive conversando com uma pessoa, esses dias, uns tempo atrás, e eu fiquei preocupado com o fato de a gente não conversar aqui na igreja sobre esse assunto. A Bíblia é clara, o Senhor é claro com relação a esse assunto, mas muitas vezes, vou ser sincero, eu como pastor, eu evito falar de dinheiro, tá? Por quê? Em primeiro lugar, que a gente vê muitas igrejas, muitos pastores falando demais de dinheiro e sendo até desonesto, usando a palavra de Deus para benefício próprio. E eu creio que Deus é fiel. Jesus falou mais de dinheiro do que do reino de Deus, por exemplo. E ele falou várias vezes do reino dos céus, o céu, né? E eu quero falar com vocês sobre esse tema aqui, dízimo e ofertas. Vamos dizer assim, o que eu fiquei preocupado é que, primeira coisa, Deus é fiel e Ele gosta que agrada o coração dEle. E Ele sempre tem as promessas de bênção para aqueles que querem agradar Ele. Vamos orar? Amém? Senhor, o Senhor sabe, Deus, que muitas vezes eu evitei falar sobre esse assunto aqui na comunidade. Muitas vezes, Senhor, eu não quis falar porque em reação àquilo que tem sido falado em televisão, em púlpitos, dizendo que o dinheiro, Senhor, a pessoa tem que dar, e quanto mais dá, Deus dá de retorno, coisas desse tipo assim. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus equilibrado, nós sabemos que o Senhor é Deus amoroso, e o Senhor vem com promessas e bênçãos para cada um de nós. Senhor, eu te agradeço por isso. Senhor, fala conosco. Senhor, toca-nos, Pai. Eu quero te pedir perdão, Deus, porque eu deixei de falar sobre esse assunto várias vezes, mas eu quero te pedir que o Senhor abençoe aqueles que vão me ouvir aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém? Uma coisa que me chamou a atenção sobre esse assunto, quando eu ouvi um pastor falando que, isso, se não me engano, foi nos Estados Unidos, que ele era pastor há mais de 10 anos naquela igreja. Um dia ele recebe uma carta de um ex-membro, e esse ex-membro da igreja, ele fala assim, o ex-ovelha, né? Ele fala que ele tinha saído há 10 anos da igreja, e ele fala assim: pastor, que pena que eu tive aí vários anos, e o senhor nunca falou para mim sobre dízimo e ofertas. O senhor nunca pregou sobre isso. E eu saí, fui para uma outra igreja, e hoje eu tenho aprendido sobre esse assunto. E eu tenho aprendido como Deus abençoa através do dízimo e oferta. Isso me deixou meio preocupado, porque na realidade o dízimo e oferta é meio de bênção para quem está dando o dízimo ou ofertando. Mas eu quero passar para vocês, eu estive estudando muito sobre o dízimo, inclusive tem alguns motivos porque também, eu estive conversando um tempo atrás com um rapaz, em que eu vi que ele estava tentando justificar para não ser dizimista, e ele usou versículos bíblicos. Depois eu fiquei sabendo que tem algumas igrejas que usam esses versículos bíblicos para justificar que não precisa entregar o dízimo. Aí fui estudar, fui
consultar dicionário, consultar várias coisas. E eu fui vendo que não era nada daquilo que estava falando, usando aqueles versículos bíblicos, né? É incrível isso, que muitas vezes as pessoas reagem quando se fala o dízimo. Pode ser o teu caso, tomara que não seja. Mas o que agrada? Agrada quando eu falo assim: não, vocês ficam à vontade, não precisa dar dízimo. Agrada ao ego, agrada ao bolso, agrada ao egoísmo da pessoa, mas não quer dizer que agrada a Deus. Nesse tempo que eu vi essas pessoas citando, se você for entrar na internet, está cheio, mas eu vou passar ponto por ponto, se Deus permitir. O máximo do que eu vi na internet tentando dar justificativas contra o dízimo. E muitas vezes eles fazem acusações grosseiras e usam a Bíblia fora do contexto, como se o dízimo fosse um grande engano ou mentira. Eu espero que eu consiga ensinar vocês. Hoje vai ser um sermão, vamos dizer assim, que vai ser tanto uma palavra como um sermão, como também um ensino. Eu tenho a impressão que nenhuma doutrina bíblica que a gente vê hoje em dia é mais contestada, dá mais polêmica por causa do dízimo. Quantas vezes já chegaram para mim: você é pastor da igreja e vocês cobram o dízimo lá? Não é uma pergunta se vocês têm certeza da salvação, saber se cobram o dízimo, né? Nós não falamos: você é obrigado a dar o dízimo, né? Oramos para que eles vão ofertar e trazer o dízimo. E muitas vezes eu tenho visto pessoas falando que o dízimo não é coisa de fariseus, de hereges, de hipócritas, mal informados, enganadores, né? Então eu estou falando uma coisa aqui que se eu não for bem entendido, posso ser apedrejado, né? Mas eu tenho que falar, porque eu vejo isso aí uma cobrança do Senhor. Eu cheguei a receber um texto, um tempo atrás, de uma pessoa que eu fui visitar, e essa pessoa, ela falou que, eu tenho grifado aqui, o ensino da prática do dízimo é o sinal do final dos tempos, em que falsos mestres enganam crentes fazendo ameaças. Era uma pessoa que estava, a gente estava pensando que ia estar participando da nossa comunidade. E ele está chamando de sinal dos fim dos tempos, que os falsos mestres ensinam isso. Quer dizer, onde que a pessoa aprendeu isso? Até conversando com ele citou, vou ler com vocês, ele citou Hebreus 7, e na hora eu só falei: mas isso daí você está fora do contexto. E depois, mas passou e não nos encontramos mais. Agora eu fiquei pensando: por que tanta revolta? Por que tanta gente assim indo contra? Eu vou passar esse ensino para vocês, um estudo na realidade, e uma palavra também. E eu vou mostrar para vocês que o dízimo não mudou, porque tem muitos que falam que o dízimo foi até Malaquias, era o Velho Testamento. O Novo Testamento não vale o dízimo. E eu fiquei pensando: por que tanta aversão, né? A gente tem visto muitas pessoas falando várias coisas. Eu conheço um pastor, amigo meu, que ele era pastor de uma dessas igrejas que fazem bastante campanha. Campanha do sábado, campanha da sexta-feira, campanha do óleo ungido, campanha do lencinho, sei lá, né? Da água, não sei o quê. E ele começou a ver que aquelas coisas não estavam na Bíblia. Chegavam até a vender lasca de madeira da cruz de Cristo, né?
E eu vi uns comentários na Bíblia falando que se todas as lascas da cruz de Cristo, que foram já usadas em campanhas no mundo, fossem juntadas, daria para construir, não uma cruz, daria para construir mais do que a Arca de Noé. Porque tanta gente fazendo coisa desse tipo. E esse pastor, ele começou a não fazer mais as campanhas que eram obrigatórias, porque essas igrejas que têm sede, né, que é como fala, era uma filial, e a sede mandava fazer aquilo lá, tinha que fazer. Aí ele começou a não fazer e começou a baixar a arrecadação, vamos por assim, que eles chamam de arrecadação, né? O dinheiro que entrava. E um dia vieram fazer uma fiscalização e ele não sabia quem era a pessoa, mas entrou, ficou lá assistindo. Depois o cara fez um relatório, falou: ele não fez a campanha tal. E com isso expulsaram ele da igreja, porque a finalidade principal era ganhar dinheiro, né? É uma igreja muito dessas grandes aí que a gente vê aqui por aí. Hoje esse pastor está sendo pastor numa igreja normal, né? Uma igreja que não vende pedaço da cruz de Cristo, etc., né? E sabe que tem um caso, eu estava lendo um caso de uma pessoa aqui no Brasil, um pastor também, que ele tenta provar que Jó não era dizimista. E daí ele põe no final do livro assim: se Jó fosse dizimista, nem Deus tocava nele. Olha o poder que a pessoa está pondo no dízimo, como sendo maior que Deus. É um absurdo, isso é heresia, porque Deus é acima de todas as coisas, né? E tem outros exemplos, né, de casos assim. Apesar desses ensinos horríveis, vamos dizer assim, desvios extremos mesmo, não é porque alguns estão fazendo isso, sendo falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, que a gente, como cristãos, a gente vai ficar no lado oposto. Ele está falando muito de dízimo, oferta, eu não vou falar nada, porque a Bíblia fala sobre isso. Então eu tenho que ser equilibrado e procurar em Deus qual que é a vontade do Senhor sobre isso. Nós vamos ver uma passagem que está em Malaquias 3, que é muito conhecida de muita gente, e essa passagem fala assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. É Deus falando para Malaquias falar para o povo. Eu, o Senhor, não mudo. Presta atenção que Deus não muda. Amém? Amém? Deus não fica, por exemplo, triste com você porque você pecou. Deus não muda com você porque você pisou na bola. Deus não muda por nada. Ele vai continuar falando: eu não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Descendentes de Jacó são o povo de Israel. Certo? Então, Deus está falando: olha, eu não destruí vocês porque eu não mudo. Não porque vocês fizeram coisas boas. Não porque vocês deixaram de pecar. Aliás, pecaram muito. Mas Deus não destruiu, porque Deus já tinha falado que ia proteger eles. 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e se afastaram de mim, e não os obedeceram. Isso, se você olhar principalmente lá para o livro de Isaías, Jeremias, você vê quanto que o povo caiu em idolatria e desagradou a Deus e deixou Deus muito triste, né? A idolatria é uma das coisas que mais desagrada a Deus, né? E Jesus, eu creio que Deus está se referindo principalmente sobre esse ponto aí. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Deus está falando: vocês pecaram, vocês ficaram longe, se afastaram de mim. Aí vocês vão dizer: volta para mim. Eu falo: volte para mim, e vocês falam: voltar no quê?
É como vocês fazem assim, o quê? É comigo? Né? Como eu voltar? Aí eu não mudei nada. É como, dando uma de migué, né? Mas na realidade Deus está... Ele não conhece a gente, conhece você e a mim, né? Verso 8: pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? Outra vez, uma outra pergunta, vocês estão roubando? Como é, Deus? Como que estamos te roubando? No que nós roubamos a Deus é a outra versão, revista atualizada. Essa daqui é a NVI, tá? Vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Então Deus está dizendo o seguinte: dízimo e oferta é roubo. Se você não está dando, você está roubando de Deus, uma coisa que é de Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui. Não sei se dá para perceber, essas duas mãos estão segurando um coração. E o coração está sendo dividido, um pedaço é de 10%. Dá para entender isso? 10% quer dizer, o dízimo quer dizer dízimo, é de 10%, tá? Dividido em 10, uma parte. Então, em que roubamos? Vocês estão deixando de dar o dízimo, que é o 10%. Agora, continuando, vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. Deus está chamando a pessoa que não dá o dízimo de ladrão. E ladrão de quem? De Deus, certo? E ainda estão debaixo de grande maldição. E nós vamos conversar sobre essa questão já já. A nação toda está me roubando. 10. Tragam o dízimo todo à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e derramar. Senhor, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu gostei dessa versão nesse sentido, né? Porque uma outra versão fala assim: eu vou derramar sobre vocês bênçãos sem medida. E aqui está dizendo: eu vou derramar tanta bênção para vocês que vocês não vão ter nem onde guardar. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perecerão os seus frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Bom, eu quero que você vai prestando atenção, segura essa passagem, nós vamos ler sobre ela outras vezes. Agora, eu estava falando, quem é esse povo que Deus está falando? Vocês se afastaram de mim, vocês estão me roubando. Esse povo é o povo de Israel, é o povo que desagradou tanto a Deus lá em Isaías e Jeremias, que Deus se afastou, não protegeu, e veio o exército da Babilônia, e o exército da Babilônia veio e levou todos eles escravos para a Babilônia. Ficaram só os doentes, os capengas, os que não conseguiam trabalhar. É isso. Eu acho que nessa época, quem tinha minha idade assim, eu já deixaria meio de lado. Mas eu consigo trabalhar, mas pela idade, né, não sei. Mas, e aí eles ficaram lá na Babilônia por 70 anos, trabalhando, forçado, na base do chicote, trabalhando duro. Mas isso daí, depois de 70 anos, eles começaram a voltar. Voltaram em levas. A primeira leva veio com Esdras, que tem o livro de Esdras lá, antes de Neemias. O Esdras veio, a primeira coisa que ele veio fazer foi restaurar o templo, que estava tudo destruído, a cidade destruída, o povo não conseguia plantar, era uma desgraça atrás de outra. E Esdras resolveu, assim, tomado pelo Senhor e também o rei na época, falou para ele ir restaurar o templo. E ele veio, apesar da cidade estar destruída, os muros estarem destruídos, ele começou pelo templo. Nessa época tinha o profeta Ageu, que veio junto.
Ageu, o livro de Ageu está bem separado do Esdras. Mas se você olhar, depois você pode ver as profecias de Ageu batendo com a história de Esdras. O Ageu, ele trabalhou, e o Esdras, eu vou mostrar já. Desculpa, o Esdras trabalhou e o Ageu não está pegando, não está descendo. Por favor, aí, ó. O Ageu, Deus começa a falar com Ageu, e são coisas bravas com relação. Eu já comentei sobre isso, que é esse povo, né? E aí, sobre o Ageu e sobre a parte do Malaquias, eu vou começar a mostrar algumas coisas que está na época de Malaquias, que é alguns anos depois, e deixa eu ver onde eu pus o Ageu aqui. Não está. Acho que está sem pilha esse negócio. Aqui. Eu vou ler aqui um finalzinho dessa passagem, Ageu 2, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia, Ageu 1. Ageu é antes de Malaquias, uns 2 livros antes, para a gente entender como que ficou, na época que o Ageu veio, começou a ser usado por Deus para falar para o povo. Aconteceu o seguinte, um pouquinho antes de Zacarias, tá? Aconteceu o seguinte: existia um povo em volta de Jerusalém, um inimigo, que tentando impedir ele de reconstruir o templo. E também eles conseguiram fazer um abaixo-assinado, falar para o rei lá, que agora não é mais Babilônia, era uma outra nação, que precisava impedir. E o rei mandou parar tudo, a construção do templo. E nesse período, o povo largou o templo de lado e foi fazer a vontade que eles queriam. Ageu 1,6 fala assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, ou tem uma versão que fala um saco furado. Quer dizer, já aconteceu isso com você? O salário vem, de repente você não sabe onde você pôs, de repente some o salário, porque está no saco furado. Agora, por que Deus está falando isso? Porque vocês, aí ele vai explicar o porquê disso. Aí Ageu chama a atenção do povo, que pegava o resto e dava de oferta para Deus, e não pegava o principal, porque dízimo é para ser separado antes do resto. E muita gente faz o contrário, pega, se eu sobrar alguma coisa no final do mês, eu dou o dízimo. A Bíblia chama inclusive de primícias o dízimo, são as primeiras coisas, os frutos principais, primeiras coisas, isso é o dízimo. Agora o verso 1,9, Ageu 1,9, fala assim: vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com suas próprias casas. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Quer dizer, eles continuaram na miséria, e Deus está dizendo: vocês deixaram de cuidar do meu templo, e vocês estão cuidando de vocês, da casa de vocês. E tem uma passagem que fala: vocês estão fazendo casas apaineladas, enfeitadas, e não estão esquecendo de construir meu templo. E ele está falando assim, ó, e
o dinheiro que entra vai sumir num saco, como um saco furado, e o céu vai parar, não vai dar chuva, e vocês não vão conseguir comer nada, porque não vão ter plantação boa. Agora, Neemias veio logo depois do Ageu. E, voltando aqui, Malaquias, desculpa. Neemias também veio depois do Ageu, e Malaquias também. Aqui, Malaquias 1:7, Deus está falando, isso é o começo do livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, tá? Deus está dizendo: vocês estão trazendo comida impura ao meu altar. Quer dizer, em vez de vocês trazerem oferta justa, digna, para mim, vocês estão trazendo coisa estragada. Aquilo que sobrou da panela lá, estragou de um dia para o outro, vocês estão trazendo como oferta. Isso é comida impura para Deus. E aí depois ele fala assim: mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Quer dizer, vocês estão me desonrando, Deus está falando. Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Quer dizer, que naquela época eles traziam animais para sacrificar ao Senhor. E Deus fala lá em Números, Deuteronômio, que os animais escolhidos para sacrificar a Deus tinham que ser sadio. E eles estavam trazendo os piores: cego, manco. Quer ver? Vocês estão, a hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum nisso, né? Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não vê mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador, né? Deus está dizendo para o povo: será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha paciência de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então ele está falando aqui, gente, é o seguinte: vocês não estão me levando a sério. Vocês estão fazendo, tem muita gente que faz assim: bom, eu vou dar uma oferta para Deus, deixa eu ver se eu tenho algum troco aqui, que eu não dei de esmola, vou dar para Deus. Isso é troco, é resto. E Deus não se agrada de resto. É melhor você não dar, se você for dar resto. É isso que Deus está dizendo. Nesse momento, Deus chama o povo para uma reforma espiritual. E aí vem Malaquias 3, que a gente estava lendo agora há pouco. E é interessante a gente ver algumas coisas. Volta lá para Malaquias 3 e você vai ver algumas coisas. Por exemplo, no verso 6, Malaquias 3... 3:6. Deus está dizendo: eu, Senhor, não mudo. Lemos agora há pouco, certo? Por isso vocês ainda não foram consumidos. Isso mostra o amor de Deus, mostra a paciência de Deus. Deus não muda e não nos consome apesar das nossas falhas, nossos erros. Mas isso não é vantagem para nós. Nós precisamos ter como vantagem agradar ao Senhor. Amém? Apesar do nosso pecado, teimosia em errar, Deus não muda. Mas Ele não deixa de amar. Ele continua amando. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte: Ele sempre dá uma nova chance. Quantas vezes você errou e eu errei, e Deus deu outra chance? Uma segunda chance, depois uma terceira chance, né? Deus não muda, Ele continua sendo paciente e amoroso, só que Ele não se agrada quando a gente desonra Ele. Amém? Outra coisa que Deus fala nisso daí, né? Você vê que o caráter dele é um caráter amoroso, né? De um Deus. Outra coisa, no verso 7: desde os dias dos teus pais, vocês têm se afastado de mim, mas eu continuo chamando vocês, voltem para mim. Outra vez, Deus mostrando essa segunda chance, a paciência, né? Venham, eu quero estar com vocês.
A vontade de Deus está conosco. Tem muito a ver com, tornai-vos para mim, ele falou, né? É como se buscar-me-eis e me achareis, como me buscar de todo o coração. Antes de você buscar a Deus, Deus sempre está buscando você. Antes de você pensar que eu agora vou voltar para Deus, Ele já está de braço aberto. Lembra da história do filho pródigo? Você lembra? O filho pródigo, ele virou as costas para o pai, se afastou, e lá longe, o pai ia todo dia para a varanda da casa dele ver se o filho estava voltando. No dia que o filho apontou lá no horizonte, o pai saiu correndo, foi lá e abraçou e beijou o filho, tudo fedido de resto de comida de porco, porque o filho estava dando comida para porcos, né? Deus está sempre disposto a se voltar para nós e nos abraçar. Amém? Ainda no verso 7, na parte final dele, voltem para mim e eu voltarei para vocês, né? Está falando, volta que eu estou à disposição. E fala, mas de que maneira eu vou voltar? De que maneira que eu posso voltar? É a questão de coração. Por isso que eu pus uma figura de um coração lá. Nós precisamos colocar o nosso coração à disposição de Deus e querer Deus, não querer só vantagem de Deus. Porque tem muitas pessoas que ouvem esse tipo de pregação que eu falei no começo, de algumas igrejas. Você vem para cá, dá um dízimo, que você vai receber o dobro, vai ser triplo, você vai ser abençoado, vai ter o carro do ano na garagem, isso aqui. Isso daí é querer tirar a vantagem de Deus. E Deus não é assim. Tem um ditado que fala assim, o ditado fala assim, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Quer dizer, a pessoa sabe que está pecando, e é pior que sabe que está pecando, é falar que não está pecando. Outra coisa que é interessante aí é com relação que a restauração passa pela conversão, não só de algumas atitudes, porque não é assim. Quando você se tornou cristão, aceitou Jesus, você para de falar umas bobagens, uns palavrões, não é isso? Muda de palavras, deixa de ir na igreja católica ou no terreiro e começa a vir no culto. Em vez de assistir o Faustão, vem assistir um culto. Em vez de ler revista de novela e fofoca ou pornografia, vai começar a ler a Bíblia. Tem mudanças, amizades, muda de amizades, né? Tinha as amizades que são de influência ruim no mundo, de repente está com amizade de gente crente, de gente temente a Deus, muda de tipo de música, assim por diante. Mas a pior restauração, a conversão mais difícil, sabe qual que é? É o bolso. É converter o bolso para Deus. E é interessante que isso, Deus fala assim, que Deus não precisa de dinheiro. Isso aí em Ageu fala. Deus não precisa de dinheiro, mas Deus quer o teu coração. Agora, o coração não pode ficar agarrado no bolso, no dinheiro. Quer dizer, quando você nega como fala lá, um carneiro sadio para Deus e dá o doente, você está deixando o bolso mandar mais do que o coração, do que a vontade de se aproximar de Deus. Deus não quer o teu dinheiro, querido, Ele quer o teu coração. E aqui eu quero ler 1 Timóteo 6,10, o apóstolo fala assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé, porque de repente o dinheiro estava mandando mais, desviam-se da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos, e aí causa sofrimento. Não é à toa, não é à toa, pessoa sabendo o que a Bíblia fala e de repente está negando o Senhor por causa do dinheiro. O coração também, ele se converte, de fato, então o bolso também se converte. Mateus 23, 23, eu quero que você preste atenção nessa passagem.
eu vou usar ela e vou mostrar que algumas pessoas que são contra o dízimo usam essa passagem de outra forma. É Jesus que está falando, tá? Muitos dizem que Jesus e os apóstolos não falaram de dízimo, só fala de dízimo no Velho Testamento, mas aqui está Jesus falando de dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, os fariseus estavam se achando, porque eles davam o dízimo da plantação de hortelã, de cominho, etc. Não é isso? Mas Jesus fala assim: vocês são hipócritas, como que está chamando hipócritas, fariseus, porque vocês dão o dízimo do endo, cominho e a fé, endo, cominho e a hortelã, mas vocês deixam, isso é obedecer à lei de Moisés, mas vocês deixam de ao agradar a Deus, né? Fazendo a justiça, tendo misericórdia pelas pessoas e pela fé. Então, Jesus está dizendo assim: olha, é mais importante você ter misericórdia, fazer justiça e ter fé, do que o dízimo. Só que depois ele fala assim: porém, olha lá, devias, porém, fazer estas coisas, que essas 3 coisas que ele falou, sem omitir aquelas, que é o dízimo. Ou seja, não, aqui tem muita gente que fala assim: mas Jesus está aqui, está desfazendo do dízimo. Ele está dando valores, vamos dizer assim. O mais importante é você ser justo, ser misericordioso, bondoso com as pessoas e ter fé. Agora, isso não te elimina a necessidade de dar o dízimo, porque senão ele não tinha fácil. Vocês deviam fazer só essas últimas coisas, não aquelas, mas ele está incluindo aquelas, tá? Muito bem. Ser fiel no dízimo, eu pus 2 frases aqui, e oferta, sem ser fiel a Deus, em tudo é farisaísmo e religiosidade. Eles eram fariseus religiosos, então eles davam o dízimo para se mostrar, para aparecer, assim: eu estou fazendo uma parte do dízimo, né? Mas Jesus falou assim: vocês têm que ser fiéis em tudo, certo? É a segunda coisa. Achar que é possível ser fiel a Deus sem ser fiel de bolso é falsidade e infidelidade. Quer dizer, as 2 coisas têm que acontecer. Eu tenho que ser dizimista e ao mesmo tempo ser fiel nas outras coisas, que aí no caso Jesus está cobrando ali a justiça, a misericórdia e a fé. Mais uma coisa que eu quero falar com vocês. Por que existem adeptos contra o dízimo? É interessante isso. Eu fuçando, começando a pensar, por que existem pessoas que são contra o dízimo e pregam e discutem na internet? Isso daí vira... eu até ia falar no começo para vocês pegarem papel para anotar. Mas isso daqui é um estudo que vai bem... Depois eu estava vendo, tem alguns pastores renomados que têm palavras parecidas com essa. Jeremias 17:9 fala assim: o coração é enganoso, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Sabe, gente, por quê? Porque o coração mandando, e quando o bolso manda, o coração é enganado, é enganoso, e ele manda fazer coisas que não são o ideal diante de Deus. Por exemplo, mudando um pouquinho, em vez de falar de dízimo, o namoro, né? Quantas vezes a gente sabe que o namoro, ou então o namoro tem que ser um namoro cristão, fiel a Deus, puro, e quantas vezes por causa do coração a pessoa entra no namoro impuro e infiel a Deus, né? Fazer separação no casamento, como fala, divórcio. O divórcio
a Bíblia fala em vários lugares, Jesus reafirma que o divórcio veio por causa da dureza do coração do homem e não porque Deus queria, né? Aí a pessoa divorcia e depois acha que está tudo bem, pode separar da mulher, arruma outra, depois arruma outra, né? Isso daí é o coração que está mandando, mas não a obediência a Deus. Agora, 2 Timóteo 4,3 fala assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está chegando, né? Isso daí é um sinal do tempo. A doutrina sadia bíblica, tem pessoas que estão pegando pedaços e jogando fora o resto. Por exemplo, aquela passagem que eu li agora há pouco, falando de Jesus, tem muita gente que nem cita Jesus falando sobre o dízimo ali. Por quê? Porque não agrada o bolso. E aqui Paulo está dizendo assim: virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Um coceirinho assim, eu quero ouvir um pastor que fala coisa assim, mais do que eu gosto, e não vai falar de pecado, não vai falar de que eu tenho que corrigir alguma coisa, né? Então tem muita gente que está procurando coisa desse tipo. Por quê? Porque a carne quer isso, o coração quer isso. Agora a obediência a Deus é outra coisa. Amém? E tem muita gente que está procurando igreja que não fala de dízimo por causa disso, que estão procurando falsos mestres que é para agradar o coração, então não vamos falar nada disso. Malaquias 3,6: eu, Senhor, não mudo. Deus não mudou e não muda. Amém? Agora, eu vou começar aqui falando dos falsos argumentos contra o dízimo que eu peguei na internet, em pregações, em vários lugares. Primeiro argumento falso contra o dízimo: a pessoa fala assim: não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei de Moisés, e hoje vivemos debaixo da graça. De fato, vamos lá, duas coisas. Eu vou mostrar para vocês que o dízimo não faz parte da lei de Moisés. Moisés incluiu na lei o dízimo, tá? Hebreus 7,14, só para vocês perceberem rápido, eu não vou ler tudo, mas você pode anotar, vai do 14 até o 18. Fala do Senhor Jesus, que ele era descendente da tribo de Judá, e não da tribo de Levi, porque quem recebia os dízimos e ofertas eram os sacerdotes da tribo de Levi. Lembra disso? Alguém lembra dessas coisas? Muito bem. Jesus não é da tribo de Levi, certo? E aqui o escritor vai falando que, o verso 16, alguém se torna sacerdote, não por regras relativas à linhagem, quer dizer, Jesus não foi por causa de ser filho de um sacerdote, certo? Mas segundo o poder de uma vida indestrutível, Jesus veio e se tornou o sumo sacerdote, aquele que está no céu, rasgou o véu, está no santo dos santos, intercedendo por nós. E depois o 17 faz: pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E vai falando sobre várias outras coisas. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte: Moisés nasceu, lembra quando Moisés nasceu? Moisés nasceu lá no Egito. O povo tinha sido escravizado, ficado lá, foi escravizado. Ele foi levado na família de Jacó, né? Os 12 filhos e parentaiada toda. Muito bem. O Abraão viveu, antes de Moisés, perto de 600 anos antes de Moisés. Imagina o seguinte: o Brasil tem de descoberta, foi descoberto em 1500, né? Nós estamos em 2019. O Brasil tem 519 anos, vamos pôr assim, né? Desde que descobriu. Abraão está distante de Moisés mais do que o tempo que o Brasil tem de descobrimento do Brasil. Abraão, ele
deu o dízimo para um sacerdote, chamado, eu tenho o nome dele ali, Melquisedeque. Tá? Se você ler a passagem toda de Hebreus 7, vai ficar claro bem isso. E depois de Abraão, o Jacó também falou em dízimo, ia dar o dízimo. Ou seja, muito antes da lei, né, que foi dada por Moisés, já existia o dízimo. Então tem pessoas que falam, eu não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei de Moisés, e hoje vivemos pela graça, debaixo da graça. Uma parte é certa, é que nós vivemos debaixo da graça de Deus, mas a outra, que a lei foi colocada, foi instituída na lei de Moisés, é mentira. Ela foi feita antes, embora Moisés colocou na lei também uma coisa que já existia antes, tá? Agora, nessa passagem, vamos dizer assim, o Moisés, ele não foi o inventor da lei, né? Na Bíblia, a primeira pessoa que mostra que deu o dízimo foi Abraão, tá? No Novo Testamento, o dízimo está lá, eu li agora há pouco, Jesus falando sobre dízimo, Hebreus 7 está falando sobre dízimo, e depois 1 Coríntios também fala. Agora eu quero continuar um pouquinho para vocês, porque já me deram o sinal que eu estou demorando aqui. Bom, quando chega nessa passagem que nós lemos aí, eu quero que você preste atenção ao seguinte: Jesus veio como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os outros que vieram antes como sacerdotes eram segundo a ordem de Arão, que era o irmão de Moisés, né? Ou segundo os levitas. Então, Jesus não era da ordem dos levitas, certo? Jesus veio passando por cima da lei, vamos dizer assim, na ordem daquele que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Então Jesus é a continuação do dízimo, em termos de dízimo, da ordem de Melquisedeque, tá? Então, quando nós damos o dízimo, não damos o dízimo para um levita, nós damos um dízimo para Jesus, porque ele é da ordem de Melquisedeque, tá ok? Como filhos de Abraão, que nós somos filhos de Abraão, né? O Mário leu aqui uma passagem falando sobre isso. Hoje nós entregamos o dízimo para Jesus Cristo. Outro falso argumento: não sou dizimista porque a lei foi invalidada depois da ressurreição de Jesus, então Mateus 23 não vale. Está vendo uma coisa, um detalhezinho aqui que pegaram? Quer dizer, o que é Mateus 23 que nós lemos agora há pouco? Jesus falando que os fariseus deviam dar o dízimo do endo, da hortelã e do cominho, certo? Aí depois vem um pessoal falando o seguinte, que é esse pessoal que fala esse falso argumento aqui. E quando Jesus morreu, ressuscitou, aí que começou a não valer mais a lei, a era da graça. Então, Mateus 23 está cancelado e não precisa dar dízimo. Agora, nós vimos agora há pouco que o dízimo foi feito, foi inventado, foi dado lá por Abraão, antes de Moisés, certo? Então esse argumento aqui já está cancelado por causa da ordem de Melquisedeque, tá? Eu estou achando que está sem pilha esse negócio aqui. Outro falso argumento: não sou dizimista porque ganho muito pouco e não sobra nada. Bom, eu falei agora há pouco, essa questão de sobrar. Se você der sobra para Deus, é melhor não dar, né? E eu fui numa casa de uma pessoa uma vez, que ele falou isso para mim: eu estou recebendo muito pouco, então é melhor eu ser misericordioso com as pessoas, dar um pouquinho para cada um aí, e já sou bênção dando minhas ofertas. Eu falei: você está enganado. Mandei ler Malaquias e também Ageu. Você vê direito que o que Deus fala
né? Também é outra pessoa que não quis ficar com a gente. Mas, olha em Provérbios 3:9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias, outra vez, primeira parte. Por exemplo, eu e a Tânia sempre fomos, não sempre não, uma época nós não éramos dizimistas, né? Depois, quando aprendemos, a gente faz isso. Chegou o salário, a primeira coisa que a gente faz, separa o dízimo, nós entregamos o dízimo, né? Não é dar o dízimo, é entregar, ou então pagar o dízimo, porque o dízimo é uma dívida, tá? Porque quando a gente fala, eu estou dando o dízimo, é como se eu fosse dono daquele dinheiro, né? Estou sendo bonzinho para Deus. Não é isso. Você está entregando uma coisa que está na tua mão, não é tua. Devolvendo, sim. Primícias é a primeira parte, primeiros frutos, principais frutos. Aí Malaquias 1, o 13 e 14, nós lemos agora há pouco, oferecer a Deus o coxo, o enfermo, um defeituoso, é chamado de maldito. A pessoa é maldita quando faz isso. E aí, o que acontece? Ela passa a sofrer consequências e não sabe por que o dinheiro está indo embora. Está acontecendo problemas de vários tipos, porque o dinheiro está indo embora. Ageu, casas com fino acabamento, etc. Outra vez aí, por favor. Outro falso argumento: eu não dou o dízimo porque eu dou ofertas, sou muito generoso nas ofertas. Uma coisa é oferta, outra coisa é dízimo, mas já vi isso, tá? Agora, dízimo é a 10ª parte, que é obrigação para o cristão. Oferta, você faz uma coisa voluntária, tá? Você dá voluntariamente, e essa oferta pode ser tanto aqui no templo, também com relação a uma pessoa que está passando necessidade. Aí são coisas diferentes, mas Deus fala assim, trazei os dízimos e ofertas, né? A casa do tesouro, lá em Malaquias. Outra coisa, né? Eu estava pensando aqui sobre isso. Imagina que você deve R$1.000 no banco, na Caixa Econômica. Alguém deve para a Caixa Econômica aqui, não? Não, que bênção. Bom, vamos supor que você deve, ou está financiando alguma coisa, um carro, alguma coisa assim. Você deve? Então, aí você chega lá para o gerente do banco e compra um presente de R$50 e dá para ele. Vai quitar a tua dívida? Não muda nada. A oferta é um presente que eu dou para alguém, eu dou para a igreja. O dízimo é a dívida que eu tenho. Amém? Quando Malaquias 3:8 está falando, roubará o Senhor a Deus, todavia vós me roubais, quer dizer que a pessoa é considerada por Deus de ladrão, está roubando de Deus, né? É nos dízimos e nas ofertas, tá? Por favor. Outro falso argumento: não sou dizimista porque a igreja não administra bem o dízimo. Já vi muito isso, né? Primeira coisa, você tem que entregar o dízimo na casa do tesouro, que é o local onde você congrega e recebe bênçãos, né? Você recebe oração, recebe imposição de mãos, orientação, aconselhamento. Sim, tem luz, aluguel do lugar, assim por diante. Agora, você pode, tá certo? Você pode, primeira coisa, acompanhar como os líderes da congregação lidam com o dízimo. Quer dizer, como que nós fazemos com o dinheiro? Você pode chegar e perguntar, pedir um relatório para a tesouraria. Isso é possível, tá? Outra coisa, chamar atenção e alertar os líderes da igreja com relação a necessidades maiores, onde investir. Vira e mexe, chega um irmão e fala assim: pastor, tem uma família lá assim precisando, a igreja pode ajudar? Isso daí nós não sabemos, não. Você pode saber, você pode chegar para a gente e falar assim: pastor, vamos fazer isso. Nós estamos comprando um climatizador aqui para o salão, né? Para ficar mais fresquinho um pouquinho o ambiente. Agora, são quase 10 mil, 9.900 reais. Esse dinheiro sai de algum lugar, né? Devemos ser submissos aos líderes enquanto eles forem fiéis à Escritura. Isso é importante. Quer dizer, na hora que você perceber que eu ou algum líder da comunidade
está sendo infiel a Deus, infiel à Bíblia, você tem que, em primeiro lugar, pega mais uma pessoa que você está vendo e vem conversar conosco. Jesus falou que pegar mais uma testemunha. E se não nos corrigirmos, você tem todo o direito de chegar para a igreja publicamente e falar: irmãos, o pastor Lael está sendo injusto, desonesto, coisas do tipo assim. Ou o pastor Mateus, ou o pastor Tânia, né? Isso é possível e é fácil. Agora, uma coisa é você querer que o dinheiro seja administrado do teu jeito. Aí é diferente, porque tem uma forma, né, de a igreja administrar, né? Agora, quando você entrega o dízimo, você tem que lembrar disso. Quando entregamos dízimo, não estamos entregando o que é nosso, você está entregando uma coisa que já é de Deus. Se você não entrega, você está deixando de devolver para Deus e você está ficando com uma coisa que é de Deus. Então você está roubando a Deus. Outro argumento, por favor aí. Não entrego o dízimo porque não quero sustentar o pastor. Isso daí já vi várias vezes. Aí o que a gente pode dizer com relação a isso? Primeira coisa, eu como pastor, eu teria direito de ser mantido pela igreja se eu não tivesse um outro salário fora da igreja, tá? Porque se você vê, talvez eu tenha a 1 Coríntios 9 aqui, se você notar essa passagem aí, fala assim, a Paulo que está falando: se nós voceamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Começa daí. Quer dizer, se nós estamos dando coisas espirituais, será muito eu requerer coisas materiais? Eu não tenho essa necessidade, por isso que eu entrego para a obra. Mas se eu não tivesse um outro salário, eu podia estar precisando, né? 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Quer dizer, é um costume em muitas igrejas, era um costume na época de Paulo, né? E continuou sendo costume. As pessoas que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, em termos de falar, olha, eu não vou sustentar pastor, se fosse um pastor que estivesse necessitando, né, a igreja é obrigada a fazer isso. É lei do Senhor, né? Outro slide. Eu quero falar rapidamente ainda sobre alguns perigos relacionados em falhar no dízimo. Isso deve ser rápido. Primeira coisa: roubar o dízimo é ser considerado ladrão por Deus e traz maldição. Isso já falei várias vezes. Segundo, ficar com parte do dízimo é tomar parte do que é de Deus. E aí é roubo de todo jeito, porque você, vamos dizer assim, eu não vou entregar o dízimo todo, eu vou entregar metade. Eu fiz isso uma época. Isso quando eu estava aprendendo, né? Eu e a Tânia, acho que não tínhamos filhos ainda, né? Então faz mais de 40 anos. Um dia, não lembro direito quem veio perguntar para mim: você dá o dízimo? Eu falei: eu dou, entrego o dízimo. Nunca vi, se não me engano, foi isso. Eu nunca vi você registrar nada que estava entregando o dízimo, porque a igreja que a gente frequentava era assim, tinha uma lista dos dizimistas, né? Eu falei: eu dou lá eu era presidente do Lar de Saron, que era uma casa, hoje não é mais assim, era uma casa de acolhida. Oi? Eu acho que não. Sim, tá. Eu falei assim: olha,